Às 7h46 da manhã, horário local, em 13 de agosto de 2025, a tripulação da ponte do USS Higgins observa a tela do radar se iluminar. Um novo contato se aproxima pelo oeste. A voz no rádio é incisiva, com um inglês carregado de sotaque mandarim. Navio de guerra dos Estados Unidos, você está em águas chinesas. Saia imediatamente. Lá no convés, o mar está calmo. Scarborough Shoal, um anel de recifes que mal rompe a superfície, fica logo além do horizonte. Para Washington, isso é águas internacionais. Para Pequim é território soberano e a Marinha do Exército de Libertação do Povo está aqui para provar isso. Pouco depois, navios de guerra chineses surgem à vista a este bordo. Seus rastros traçam linhas nítidas na água azul ao acompanhar a velocidade do destroyer americano. Do ponto de vista chinês, eles estão monitorando, alertando e expulsando um intruso. Do ponto de vista americano, isso é uma operação de liberdade de navegação, um trânsito legal para desafiar as amplas reivindicações marítimas da China. Segundo relatos, é a primeira vez em 6 anos que um destroyer da Marinha dos Estados Unidos opera nas águas do Recife de Scarborough. E hoje, cada chamada de rádio e cada manobra é mais um movimento em um jogo de alto risco onde ninguém quer ceder primeiro. O Recife de Scarborough é pouco mais do que um amontoado de rochas e corais, mas sua localização faz dele um dos pontos mais disputados no Mar do Sul da China. Segundo o direito internacional, isso o coloca bem dentro da zona econômica exclusiva de Manila. Mas Pequim o reivindica como parte de sua linha de 9 traços. Isso cobre a maior parte da área. Desde 2012, embarcações da Guarda Costeira e da Marinha chinesas mantêm presença quase constante aqui, bloqueando pescadores filipinos e construindo uma rede de rotas de patrulha. Para as Filipinas, Scarborough é um símbolo nacional e uma área de pesca vital. Para a China, é uma posição estratégica avançada para controlar rotas marítimas e projetar poder naval mais profundamente no Sudeste Asiático. A localização do Recife não é por acaso, ele fica próximo a uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Anualmente, trilhões de dólares em comércio passam a curta distância, ao alcance de um ataque. O controle sobre Scarborough não se trata apenas de rochas e recifes, mas de controle do mar, vigilância e vantagem em qualquer conflito futuro. É nesse cenário que o USS Higgins entra em cena, e é por isso que cada movimento aqui tem peso global. Poucas horas após o encontro, a posição oficial de Pequim é divulgada pela mídia estatal. Eles dizem que o USS Higgins entrou nas águas territoriais da China perto de Huangdao sem permissão. Huangdao é o nome que a China dá ao Recife de Scarborough. A declaração do comando do Teatro Sul do EPL é clara. Unidades navais chinesas monitoraram, advertiram e expulsaram o destroyer americano para proteger a soberania e a estabilidade no Mar do Sul da China. Essa expressão expulsaram não é por acaso. Ela é usada para demonstrar força internamente e enviar um aviso a outras nações que possam desafiar as reivindicações de Pequim. Em Washington, a resposta é igualmente firme. Um porta-voz da Marinha dos Estados Unidos confirma que o USS Higgins estava operando no Mar do Sul da China, mas rejeita qualquer ideia de ação ilegal ou retirada forçada. A missão, explicam eles, foi conduzida de acordo com o direito internacional, especificamente o direito de passagem inocente sob a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. As Operações de Liberdade de Navegação, ou FONOPs, são uma parte regular da estratégia da Marinha dos Estados Unidos aqui. Elas têm o objetivo de desafiar reivindicações marítimas excessivas, não de provocar confrontos, embora Pequim frequentemente as trate exatamente dessa forma. O resultado é um padrão já conhecido. 2 marinhas poderosas, cada uma contando uma história diferente, cada uma se recusando a recuar. E sem imagens neutras ou verificação independente, o mundo fica com 2 versões dos acontecimentos, ambas carregadas de significado político. O USS Higgins, DDG-76, é um destroyer de mísseis guiados da classe Arleigh Burke, o verdadeiro cavalo de batalha da frota de superfície da Marinha dos Estados Unidos. Com 155 metros de comprimento e deslocando mais de 9.000 toneladas, ele está repleto de poder de fogo. O coração do navio é o sistema de combate Aegis, uma rede de radar e controle de mísseis capaz de rastrear centenas de alvos ao mesmo tempo.
Seu radar de varredura eletrônica SPI-1D monitora continuamente o ar e o mar ao seu redor, detectando ameaças muito além do horizonte. Abaixo do convés, o Higgins possui um sistema de lançamento vertical com mísseis superfície-ar SM-2 para defesa aérea, mísseis de cruzeiro Tomahawk para ataques de longo alcance e ISSMs para proteção de curta distância. Além disso, conta com mísseis antinavio Harpoon, 2 canhões Gatling Phalanx CIWS, que podem disparar cerca de 50 tiros por segundo, e sistemas avançados de guerra eletrônica para bloquear os sensores inimigos. Esta embarcação não se intimida facilmente. Já o Comando do Teatro Sul da Marinha do Exército de Libertação Popular adota estratégia conhecida no Mar do Sul da China. Acompanhamento, advertência e escolta de navios de guerra estrangeiros. Os combatentes de superfície chineses, geralmente destroyers tipo 052D ou fragatas tipo 054A, são bem armados com mísseis superfície-ar, HHQ-9 mísseis antinávio, e CTOTA-18 e seus próprios radares de matriz faseada. O objetivo é chegar perto o suficiente para sinalizar determinação, às vezes a poucos centenas de metros sem ultrapassar o limite para um confronto aberto. Nesses encontros, as táticas importam tanto quanto o poder de fogo. A Marinha dos Estados Unidos treina para que as trânsitos de liberdade de navegação sejam deliberadas, mas não provocativas. Velocidade constante, curso constante, comunicação mínima pelo rádio e nenhuma preparação visível para combate. As forças chinesas costumam usar aproximações rápidas, chamadas de rádio repetidas, e cursos paralelos próximos para pressionar. No baixio de Scarborough, essas táticas se desenrolam a curta distância. Cada ordem de leme e mudança de velocidade é observada, registrada e analisada pelo outro lado. O objetivo não é atirar primeiro, é forçar o outro a cometer um erro, uma manobra ou uma retirada que possa ser transformada em uma vitória de relações públicas. No centro desse impasse está um desacordo tanto jurídico quanto territorial. Segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ou UNCLOS, os estados costeiros têm soberania sobre as águas que se estendem por 12 milhas náuticas a partir de suas linhas costeiras. Além disso está a Zona Econômica Exclusiva, ou ZEI, onde eles controlam os recursos, mas devem permitir a livre navegação. O Banco de Scarborough fica a cerca de 120 milhas náuticas das Filipinas e bem dentro da sua ZEI. Em 2016, o Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia decidiu que a ampla reivindicação da linha de 9 traços da China, que cobre a maior parte do Mar do Sul da China, incluindo Scarborough, não tem base legal. O tribunal concluiu que o banco não é capaz de sustentar a habitação humana, o que significa que ele não pode gerar sua própria ZEI. Os Estados Unidos não são parte da UNCLOS, mas tratam as regras de navegação da Convenção como direito consuetudinário vinculativo. As operações de liberdade de navegação dos Estados Unidos são projetadas para desafiar o que consideram reivindicações marítimas excessivas, como a afirmação de soberania da China sobre as águas ao redor do Scarborough. A China rejeita completamente a decisão de 2016 e impõe suas reivindicações por meio de patrulhas constantes, exclusão de embarcações pesqueiras estrangeiras e rápidos desdobramentos navais quando outros estados ou seus navios de guerra entram na área. Para Pequim, a presença do Higgins foi um desafio direto a esse controle. Para Washington, foi uma passagem legal por águas internacionais. O confronto não é tanto sobre quem possui o Recife, mas sobre quem define as regras para uma das regiões marítimas mais movimentadas do mundo. Um dos fatos mais marcantes sobre o encontro de 13 de agosto é o quanto ainda permanece incerto. A declaração oficial da China afirma que o USS Higgins foi afastado do Banco de Scarborough após repetidos avisos. Mas a Marinha do Exército de Libertação Popular não divulgou vídeos, fotografias ou dados detalhados de rastreamento para comprovar isso. Do lado dos Estados Unidos, autoridades confirmaram a presença do destroyer na área, mas rejeitam categoricamente qualquer sugestão de que ele tenha alterado o curso devido às ações chinesas. Eles descrevem o trânsito como pré-planejado e concluído exatamente como pretendido. Novamente, nenhuma imagem ou registro independente foi divulgado ao público. A ausência de provas concretas não é incomum.
Encontros próximos no mar geralmente são registrados por ambos os lados, mas essas gravações raramente são divulgadas, a menos que sirvam a uma narrativa estratégica. Neste caso, a versão de cada governo apoia seus objetivos políticos. A China quer se mostrar como defensora firme da soberania e os Estados Unidos querem mostrar que podem operar livremente em águas contestadas. Também não sabemos a proximidade exata dos navios chineses em relação ao Higgins, o número de embarcações envolvidas ou se havia alguma aeronave de apoio sobrevoando. Sem esses detalhes, é impossível julgar o quão tensa a situação realmente ficou. Está claro que ambos os lados seguiram seus roteiros. Sem colisões, sem uso de armas, apenas duas versões conflitantes do mesmo evento, cada um elaborado para causar o máximo impacto no público doméstico e internacional. O incidente no Banco Scarborough não foi um caso isolado. Ele ocorreu em meio a tensões crescentes em todo o Indo-Pacífico. Nas semanas anteriores a 13 de agosto, o Mar do Sul da China estava fervilhando de atividade. Navios da Marinha e da Guarda Costeira chinesas faziam patrulhas quase diárias não só em Scarborough, mas também nos arquipélagos de Spratly e Paracel. No céu, missões da Força Aérea do EPL cruzavam regularmente as zonas de identificação de defesa aérea reivindicadas por Taiwan e pelas Filipinas. No início de agosto, a China realizou um exercício de fogo real em grande escala no Mar do Sul da China, incluindo lançamentos de mísseis e exercícios de desembarque anfíbio. Essas ações foram amplamente vistas como uma demonstração de força direcionada tanto aos vizinhos regionais quanto aos Estados Unidos. Poucos dias depois, Filipinas e Índia realizaram seus primeiros exercícios navais conjuntos nessas águas, sinalizando que a oposição às reivindicações de Pequim está se tornando mais coordenada. Para Washington, o trânsito do Higgins seguiu um padrão mais amplo, mantendo presença constante para tranquilizar aliados e parceiros. Para Pequim, foi mais uma intrusão indesejada em um local que considera estrategicamente vital. O Banco de Scarborough fica a apenas 300 quilômetros da principal ilha das Filipinas, Luzon. As Filipinas, um importante aliado dos Estados Unidos, abrigam forças americanas sob o Acordo de Cooperação de Defesa Reforçada. Para a China, permitir que um navio de guerra dos Estados Unidos navegue aqui sem ser contestado criaria um precedente perigoso. O momento foi importante. O encontro aconteceu apenas 3 meses depois que Manila renovou seus laços de segurança com Washington, concedendo acesso ampliado às bases filipinas. Também ocorreu após um aumento nas confrontações entre embarcações chinesas e filipinas em Scarborough, incluindo incidentes com canhões de água e manobras agressivas de bloqueio. Em um clima assim, até mesmo a passagem de um único destroyer pode gerar manchetes e servir como um teste para ver até onde cada lado está disposto a ir sem chegar a um confronto direto. Quando o USS Higgins deixou as águas perto do Banco de Scarborough, não houve disparos nem colisões, parecendo apenas mais um dia em uma área disputada do Mar do Sul da China. Mas as mensagens enviadas e recebidas foram muito mais significativas. Para a China, a narrativa oficial de expulsar um navio de guerra dos Estados Unidos reforça sua imagem como potência dominante nessas águas. Isso sinaliza ao público interno que Pequim está defendendo ativamente a soberania nacional e as marinhas estrangeiras que operações dentro das zonas reivindicadas pela China serão recebidas com resistência. Para os Estados Unidos, negar qualquer recuo é igualmente importante. Admitir ter sido afastado minaria anos de operações de liberdade de navegação e encorajaria novos desafios ao acesso dos Estados Unidos em águas internacionais. Ao apresentar o trânsito como legal e ininterrupto, Washington reforça seu compromisso de continuar operando onde quer que o direito internacional permita. Numa era em que encontros navais podem escalar em questão de minutos, cada incidente vira parte de um teste contínuo. Quão perto duas potências rivais podem chegar sem cruzar a linha? Por enquanto, a resposta é muito perto mesmo. No meio desse impasse, uma pergunta paira no ar. Isso foi realmente um aviso para se afastar ou apenas uma operação de liberdade de navegação acontecendo conforme o planejado? Sem provas, a resposta depende de que lado você está. Mas as implicações vão muito além de uma única travessia. O baixio de Scarborough
é apenas um dos pontos de tensão em um mar cheio de recifes disputados, rotas de navegação movimentadas e patrulhas militares sobrepostas. O próximo encontro a curta distância pode envolver mais navios, movimentos mais rápidos e menos margem para erro. Aqui está a nossa pergunta para você. Você acha que incidentes como esse tornam o conflito aberto mais provável, ou eles são apenas o preço de manter águas estratégicas abertas? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou da análise sobre o impasse em Scarborough, curta e inscreva-se para não perder o próximo encontro dessas superpotências. E olha, se você quiser ir além e apoiar este canal diretamente, junte-se à frota. Você recebe distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e ainda nos ajuda a trazer mais histórias marítimas reais à tona. Clique em participar no nosso canal e venha com a gente. Porque aqui nas águas mais disputadas do mundo não se trata de quem pisca primeiro. É garantir que você continue no jogo quando o outro piscar. Bons ventos, mares tranquilos. Até a próxima.